ponto central na Europa e foi escolhido também porque a Bélgica, para a tristeza dos belgas, é um sítio cinzento onde chove e onde está fresco a maior parte dos dias do ano e, portanto, eles ventilam o centro de dados com ar exterior e nos 3 ou 4 dias do ano em que eles sabem que estão mais de 25 graus fora do centro de dados, desligam o centro de dados e o serviço que este centro de dados faz passa a ser feito por outro noutra localização. Como vocês viram no mapa da Amazon, eles dispõem de muitas localizações no mundo para fazer isto. Bom, e então e que serviços é que eles vendem? Fundamentalmente, aquilo que as pessoas veem e que o comum dos mortais conhece dos centros de dados de cloud computing é o que se chama software as a service, ok? O software como o serviço. O software não como algo que eu compro numa loja de software e instalo no meu computador, o software como algo que eu acedo no meu browser como um serviço. 2 exemplos muito conhecidos são o Gmail e a loja da Amazon, ok? Mas há outros, há aplicações, há montanhas de aplicações de edição de fotografias, gestão de tarefas e muitas outras coisas, ok? Este modelo do software as a service cresceu muito porque com os fornecedores de centros de dados a venderem o alojamento e a execução destas aplicações web a startups, começaram a aparecer muitas startups que tiveram a grande vantagem de já não ter que investir em hardware, ok? Antigamente, antes de eu ter serviços cloud, um dos problemas de eu montar uma empresa para fazer um serviço informático era onde é que eu arranjo o dinheiro para investir no hardware e quanto é que eu gasto, ok? Hoje em dia, existe este modelo em que, se eu tiver poucos clientes, eu pago pouco dinheiro aos servidores, a quem me aloja as aplicações, e se tiver muitos clientes, pago muito dinheiro, mas também tenho muitos clientes e tenho muitas receitas, ok? Portanto, tenho aplicações disponíveis e gratuitas, armazenamento robusto e acedo com dispositivos que são pequenos e eficientes. E hoje em dia, não sei se já pensaram um bocadinho nisso, mas muitos destes dispositivos começam a ser, em certa medida, descartáveis. No sentido em que o hardware tem valor, mas aquilo que assusta muitas pessoas, que é o software, os dados que aqui estão perderem-se e eu perder informação valiosa, com o alojamento de muitos destes dados na cloud, isso desaparece. Não sei se, por exemplo, alguns de vocês têm, se instalarem, por exemplo, a Dropbox no vosso telemóvel, automaticamente todas as fotografias que vocês tiram com o vosso telemóvel são guardadas na Dropbox, ok? Subitamente, perder o telemóvel já não representa perder fotografias de coisas que são importantes ou queridas para mim, ok? O outro nível a seguir dos serviços cloud é o que se chama Platform as a Service. Isto já não são serviços para o comum dos mortais, são serviços para pessoas como nós. São serviços para pessoas que querem fazer uma aplicação, colocá-la na internet, ter um serviço disponível, mas não ter que pensar sobre como é que eu administro o serviço, ok? Vocês aqui podem ver um screenshot de um destes serviços, da Google, o Google App Engine, no qual eu posso colocar uma aplicação web e depois vocês podem monitorizar a vossa aplicação e ver quanto tempo de CPU é que estão a gastar, quantos pedidos é que estão a entrar, quantos dados é que estão a sair, quantos dados é que vocês têm armazenados, quantos e-mails é que a vossa aplicação enviou, etc. Portanto, para o programador que quer escrever uma aplicação, mas não quer saber como é que eu instalo o sistema operativo, quantos discos é que eu preciso, quando é que eu devo fazer backups às máquinas, etc., isto é o tipo de plataformas que é ideal. E este é o tipo de plataformas que, como eu disse, é usado por muitas startups para instalar aplicações e ter aplicações que são, um dos termos muito queridos da cloud, automaticamente elásticas. Ou seja, sem eu ter que me preocupar, automaticamente a aplicação cresce para um número de servidores variável e que eu nem tenho noção qual é que é. Okay? A única coisa que eles me garantem é que os pedidos vão ser processados em tempo útil. Por último, o último nível de serviços que um informático pode utilizar, fornecido por estes grandes fornecedores de serviços cloud, é o que se chama IaaS, Infrastructure as a Service, a infraestrutura como um serviço. Ou seja, para as pessoas que dizem, não, mas eu não quero só colocar lá uma aplicação, eu quero gerir as máquinas, eu quero ter acesso às máquinas, pôr lá o sistema operativo que eu quiser, ligá-las como eu entender, mudar-lhes os endereços de rede, fazer eu toda a gestão do sistema. Vocês têm serviços, esta é a página da Amazon Web Services, do serviço que eu estava a falar antes, onde vocês podem ver todo um manancial de serviços, de backup, de aluguer de máquinas, de armazenamento de dados, que vocês podem alugar para utilizar.
Por exemplo, estes serviços são gratuitos ou muitos destes serviços são gratuitos durante o primeiro ano, portanto, se alguns de vocês quiserem experimentar, por exemplo, é relativamente simples montarem um servidor webzinho que podem ter a funcionar com um site vosso gratuitamente durante um ano, ok? Bom, e aqui tem a vocês um exemplo de uma notícia, tanto quanto eu conheço, este é o maior aluguer de máquinas que eu tenho conhecimento, uma farmacêutica que em 2011 alugou 30 mil processadores à Amazon para durante 8 horas fazer umas contas com umas moléculas de um medicamento, ok? Portanto, a farmacêutica pensou, bem, nós queremos fazer aqui uma simulação, não queremos comprar 30 mil PCs, porque depois a seguir não sabemos o que fazer com eles, alugaram durante 8 horas 30 mil PCs à Amazon. Foi caro? Foi, $1.200 por hora, mas para a farmacêutica, para um projeto que provavelmente é importante e que se calhar vai vender muitos milhões em medicamentos, 1.200 vezes 8 não é assim tanto dinheiro, ok? Bom, o que é que se passa então dentro das nuvens, dentro das clouds, para que estes serviços sejam prestados? Fundamentalmente o que se passa é que estas empresas que fornecem serviços de cloud mudaram completamente a maneira de pensar sobre o que é uma infraestrutura informática de grande dimensão, ok? Durante muito tempo, tem aqui uma fotografia já muito velhinha, dos anos 80, durante muito tempo o modelo era, se eu tenho uma grande aplicação, se eu tenho um serviço que vai ter muita procura, eu preciso de um grande computador, e portanto eu preciso ter um computador com muita capacidade, muitos processadores, muita memória, etc. E portanto, à medida que o serviço crescia, o computador tem que crescer, ok? Isto é o que se chama atualmente o scale-up. Portanto, para estar mais defendido, preciso ter um guarda-costas maior. E hoje em dia o que se pensa é, eu não preciso ter um guarda-costas maior, eu preciso de um exército de anões, ok? E portanto, isto é o que se chama o scale-out. É possível resolver problemas de escalabilidade não tendo cada vez servidores maiores, mas muitas cópias de servidores iguais que fazem todos a mesma coisa. Vocês têm aqui um exemplo de um diagrama que mostra um centro de dados. Alguns de vocês já tinham visto um centro de dados, podem estar a imaginar que aquelas caixinhas brancas que se veem são armários com computadores, os chamados racks, não sei se vocês já viram, armários em que têm computadores em lâmina, em blade, arrumados no armário. Isto não são racks. O que isto são contentores contendo racks de computadores, ok? Isto é um exemplo de um centro de dados da Microsoft no Michigan, onde eles têm cerca de 450 mil PCs, e a gestão do centro de dados já nem é feita máquina a máquina, ok? Eles não estão preocupados se dentro de um dado contentor, num dado armário, falhou ali um disco. Eles basicamente chegam um caminhão tiro com um contentor, metem lá um contentor, cada contentor tem cerca de 5 mil PCs. Quando dentro de um contentor se atingiu um certo nível de falhas, eles dizem, bem, aquilo já está meio podre lá dentro, tira aquele, leva para a fábrica para arranjar e mete um novo, ok? E isto só é possível quando o que está a acontecer numa máquina em particular é irrelevante. Porquê? Porque ela só é uma das cópias de muitas outras máquinas que estão ali a trabalhar. Como é que isto é possível? Então, mas nós não temos aqui clientes que estão a usar cada uma destas máquinas a fazer coisas diferentes? É verdade. Mas, para quem está a administrar isto, as máquinas são todas iguais. Porquê? Porque cada cliente, o que está a correr lá dentro, é o que se chama uma máquina virtual. Uma máquina virtual é uma simulação de um sistema operativo, podemos simplificando, é uma simulação do sistema operativo que corre em cima de outro sistema operativo. Ou seja, todas estas máquinas correm o mesmo sistema operativo, mas do que este sistema operativo está a correr não são programas, não é o Word e o Firefox e o Outlook, são programas que são os sistemas operativos dos clientes do fornecedor de cloud, ok? E é com isto que se consegue gerir um sistema destes com muito poucas pessoas e com uma escala nunca vista, ok? E, portanto, quando se chega a esta escala, tudo muda. Muda a energia, os computadores, as redes, o armazenamento, tudo aqui é diferente do vosso centro de dados normal, onde tem meia dúzia de PCs, onde tem umas dezenas de servidores, ok? Eu tenho alguns slides sobre as diferenças entre os centros de dados, mas como tenho pouco tempo, vou-vos só mostrar, falar só de mais uma coisa. Já agora, para terem uma ideia dos níveis de crescimento disto, tem aqui um gráfico onde podem ver para o serviço da Amazon que a Dropbox usa.
Portanto, nós somos utilizadores da Dropbox, mas não sabemos. Mas a Dropbox, lá por trás, o que faz basicamente é alugar um serviço à Amazon chamado S3, um serviço de armazenamento. Ok? E vocês podem ver aqui, de 2006 para 2012, não há dados públicos posteriores a 2012, podem ver o ritmo a que tem crescido esta indústria, por exemplo, do armazenamento de dados na cloud. Okay? Bom, e por último, queria-vos chamar a atenção para o seguinte. Uma conversa recorrente com muitos de vocês é a ideia de que eu gosto de programar, como estava a dizer muito bem o professor Pupo Correia, gostar de programar é uma coisa fundamental num curso de informática, mas eu gosto de escrever algoritmos, eu não gosto de fazer sistemas. Eu não quero saber, eu estou a programar na minha linguagem preferida, não quero saber lá por baixo que sistema operativo é que está, onde é que os dados estão guardados, etc. Uma das coisas que a cloud evidencia, e cada vez mais a procura de pessoas que percebam deste tipo de tecnologias evidencia, é que ser um bom programador hoje em dia é perceber o sistema integrado. Okay? Portanto, quando vocês pensarem MTP ou ASO, eu gosto mais de programar ou eu gosto mais de sistema, o que faz sentido é que programar na cloud hoje em dia é MTP e ASO juntos. Okay? Tem aqui um exemplo disso. Um sistema da Microsoft chamado Dryad Link, em que vocês escrevem um programa no vosso desktop, escrevem instruções que fazem cálculos sobre conjuntos de dados e, no momento em que vocês lançam o pedido para que se execute uma instrução destas, o vosso computador para e diz, bom, o que é que esta instrução manipula? É um pequeno conjunto de dados, é uma listinha que eu tenho aqui no meu PC, ou é uma grande tabela que está armazenada num centro de dados, ok? Se for uma grande tabela que está armazenada num centro de dados, daqui resulta a criação de um plano para como fazer este cálculo. Este plano depois é lançado para um data center, onde são lançados muitos programazinhos, um em cada nó, para processar parte dos dados. E, portanto, depois no fim, a resposta é recolhida e entregue de volta no vosso PC e o vosso programa continua no PC. O que é que isto evidencia? Isto evidencia cada vez mais as plataformas de programação modernas são plataformas que ligam linguagens de programação e as plataformas, a infraestrutura, o hardware, onde depois essas linguagens se vão executar. Okay? E, portanto, cada vez mais ser um bom programador ao nível do que vocês serão quando saírem daqui do mestrado vai ser perceber a interligação entre as linguagens de programação e o hardware, ok? Pronto, estamos na hora. Eu vou-vos deixar, para terminar, um vídeo engraçado em que vocês podem ver o passeio por um centro de dados da Google e onde podem ter uma noção um bocadinho mais real da dimensão de que eu estive aqui a falar, ok? Não sei se o professor Tribolé tem algumas palavras finais para dizer, mas da minha parte está tudo. Muito obrigado. Não, já... Ok, obrigado. Ora bem, meus senhores, faltam mais 2 aulas de computadores e a de computação gráfica e multimédia. Portanto, já recebi aqui mensagens de alguns dos grupos que estão com problemas em contactar com as empresas para se tratar disso. E só queria deixar uma mensagem aos alunos que nesta aula se entreteram a jogar, para lhes explicar que nós somos professores da área de Engenharia Informática, em particular a equipa que está aqui durante esta cadeira toda é de Sistemas de Informação. Modo, não nos tomem por parvos, pá. Nós sabemos mexer em